E aqui nós vamos para o verso 17. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Essa experiência também você vai ver semelhante quando Isaías, no verso 6, verso 5, capítulo 6, verso 5, ele vê o trono de Deus. Ezequiel, capítulo 1, verso 28, e uma experiência semelhante com o Daniel, até mesmo vendo o anjo Gabriel, Daniel 8, verso 17. Né? Experiências poderosas espirituais geram esse tipo de circunstância. Isaías e Ezequiel viram a Deus, então caiu aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Né? Você vê Daniel 10, versos 7 e 8, fala, e só eu, Daniel, tive aquela visão. Daniel 10, versos 7 e 8. Os homens que estavam comigo não a viram, contudo caiu sobre eles um grande temor, e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar aquela grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Né? Você vai ver um detalhe interessante. O filho é chamado em Apocalipse de o primeiro e o último. Apocalipse 2, verso 8. E ao anjo da igreja de Esmina escreve, isso diz, o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Quem é o primeiro e o último? Jesus, que foi morto e reviveu. Está falando do filho. Apocalipse 22, 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Talvez essa tradução está assim, o primeiro e derradeiro, mesma coisa. Está falando do filho. Agora o pai dizendo que ele é o primeiro e o último. Isaías 44, verso 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Esse também é Jesus, porque só há um Deus. O Pai e o Filho são duas pessoas que compõem a mesma divindade, compartilham essa mesma divindade, só há um Deus. Isaías 48, verso 12. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo. Lembra de Hebreus que diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Eu sou o mesmo. Eu sou o primeiro e eu sou também o último. Então, esse é Cristo, tá? No verso 18, algo fundamental. E o que vivo e foi morto, isso é Apocalipse 1,18. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui vivo para todo sempre. Amém. E eu tenho as chaves da morte e do Hades, né? Que é o mundo dos mortos. Se você viu o capítulo 1, verso 7, você já sabe o que é isso. Chave, irmão, chave é sinal de autoridade. Você lembra Jesus falando em Mateus 16, verso 19, sobre as chaves do reino dos céus, né? Fala, darei as chaves do reino dos céus. Em Mateus 18, 18, vai falar com os seus discípulos, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Ligar e desligar, essa chave tem o domínio, isso é autoridade. E ligar na terra e ligar no céu, desligar na terra, desligar no céu, isso é autoridade. Apocalipse 3, verso 7 e verso 11. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Que chave será essa? Chave de Davi. Que abre e ninguém fecha, que fecha e que ninguém abre. Olha a autoridade, hein? Abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, porque a chave está com ele. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ó, ele está falando de reino. Isaías 22, verso 22, vai dizer o seguinte, sobre Eliaquim, né? Deus levanta, que significa Eliaquim, significa Deus levanta ou Deus ergue. Ele tem a chave de Davi. Filho de Euquias, Ilquias, porção de Deus, ou Deus é minha porção. Ele é dado a chave de Davi. Deixa eu abrir aqui Isaías 22, verso 22. Diz o seguinte, ó. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. O que ele abrir, ninguém fechará. E o que ele fechar, ninguém abrirá. No verso 20 diz, e será naquele dia que chamarei o meu servo Eliaquim. Esse é um nome, só que esse nome significa o meu servo, a quem Deus ergue, a quem Deus levanta. Né? Filho de Ilquias. O que significa Ilquias? Porção de Deus, ou Deus é minha porção.
Então está falando de Cristo ali. E Jesus fala, não é o Eliaquim que tem a chave. Ele fala, eu tenho a chave de Davi. Tá certo? Que abre e ninguém fecha, e fecha que ninguém abre. Agora, veja bem, Ezequiel 37, 13. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, ou sepulcros. Ou seja, lembra que Jesus falou que ele tem a chave da morte? Então, a chave da morte precisa abrir a sepultura. Está ligado o seu corpo ressuscitar? Está ligado em tirar sua alma do Hades? Né? Então, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. Olha que coisa chique. Ele tem a chave da morte e do Hades. E aqui está falando da chave da morte, quando ele vai abrir as sepulturas. Tá ok? Apocalipse capítulo 1, verso 19 diz o seguinte: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Primeira coisa, o que tem visto está no capítulo 1. É a visão do Cristo glorificado no meio dos 7 castiçais. Agora, o que seriam as coisas que são? É a situação das 7 igrejas, capítulo 2 e 3. Agora ele fala, e as que depois dessas, quais são as depois dessas? São os eventos futuros, de Apocalipse 4 até o 22, né, o futuro. Agora tem um detalhe, ele fala algo importante, depois dessas hão de acontecer. Isso testifica que, além do livro ser profético, testifica de que são eventos, né, eventos que literalmente ocorrerão, tá certo? Elas vão acontecer. Então não está falando simplesmente de uma visão espiritualista, idealista, de que são apenas figuras que tratam de conflitos do bem e do mal, mas são eventos que vão acontecer, tá? Então nós temos aqui sequências e até um esboço do próprio livro, coisas que são, que você viu, coisas que são e que brevemente vão acontecer e que vão acontecer ainda, né? João recebe ordem de escrever o livro, Apocalipse 1, 11, também no verso 19, Apocalipse 2, verso 1, verso 8, verso 12 e verso 18, e Apocalipse 3, verso 1, verso 7 e verso 14. João tem ordem de escrever esse livro várias vezes, né? Escreve aí, tal. Agora, olha que interessante. Qual é a garantia que nós temos que Deus vai cumprir isso? Jeremias capítulo 1, verso 12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Se Deus falou que vai acontecer, é porque vai. Se Ele falou que vai ressuscitar, que Ele vai voltar, é porque vai. Que Ele vai reinar, é porque vai. Isaías 55, verso 11. Ó, Jeremias 1, 12, Isaías 55, 11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, o que me agrada, e prosperará naquilo que enviei. Se Deus falou, Ele vai fazer, isso não vai ficar em vão, né? Deus não é homem para que minta. O próprio testemunho do livro, Apocalipse 22, verso 18 a 21, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Ou seja, um livro que está escrito, né? As pragas escritas neste livro. E se alguém tirar, se alguém acrescentar quanto a essas pragas, se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, é um livro e é profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa, das coisas que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica dessas coisas diz, certamente cedo venho. Jesus é aquele que dá o testemunho. Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. E a congregação que ouve a leitura diz amém. O último verso de Apocalipse, capítulo 1, diz o seguinte, o mistério das 7 estrelas, ele vai revelar aqui, que viste à minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Ou seja, 7 estrelas são 7 anjos, que significa mensageiros, tá? A palavra anjo, tanto no hebraico quanto no grego, malakio, angelos, quer dizer mensageiro, aquele que tem uma mensagem. É aplicada aos seres espirituais, mas também é aplicada a homens que entregam mensagens. Profetas, por exemplo. Ou os bispos das igrejas aqui. 7 castiçais de ouro são os 7 castiçais, significa as 7 igrejas. Então, você vai ver aqui, ó, Daniel 12, verso 3. Os que forem sábios, pois resplandecerão, brilharão
como o fulgor do firmamento. E os que há muitos ensinam a justiça, quem são os que ensinam a justiça? Os mensageiros. Brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Estrela, mensageiros, viu o que Deus ligou aqui? As 7 estrelas são 7 mensageiros. Aqueles que vão levar a mensagem. O que Deus falou? Pega essas cartas, pega esse livro, escreve e envia. Não é isso que Deus tinha mandado fazer? Envia para as 7 igrejas. Quem são aqueles emissários que estão enviando? São aqueles que foram lá visitar João, né? E aí eles pegam essas cartas e levam para as igrejas para que elas venham ler. Quem vai fazer essa função? Certamente os bispos das igrejas, daquelas igrejas que estavam lá no Apocalipse, né? Aquelas igrejas da Ásia. Então os bispos vão lá visitar João, recebe essa carta, leva como mensageiros, por isso são chamados aqui de anjos, ou seja, de mensageiros, e aí essas cartas estão sendo endereçadas tanto para eles quanto para as igrejas, e aí Apocalipse 21:17 vai fazer também uma ligação de homens com anjos. Apocalipse 21:17, e mediu o seu muro, o muro da cidade santa, de 144 côvados, isso aponta para os 144 mil, tá? Conforme a medida de homem, que é a medida de um anjo. Ou seja, homem e anjo estão aqui conectados para esse evento, tá? Só para a gente continuar, a gente vai falar um pouco sobre os símbolos no próximo vídeo.